Bem-vindos a mais um programa Atualidade em Pauta. Hoje falaremos, como não poderia deixar de ser, da Covid e a gente dá uma pincelada sobre o assunto, mas o assunto também desse ano é a política, né? Sobre as eleições municipais, elas vão ocorrer, não vão ocorrer, está se falando aí de um adiamento, até por tempo indeterminado, e a gente entrevistou o Marcelo Barbieri, né? É exatamente isso, Acari. O Marcelo, ex-prefeito de Araraquara por 2 vezes, deputado federal por várias vezes, um político bastante influente. A gente conversou muito com ele sobre a questão do adiamento das eleições, se vai acontecer eleição esse ano ou não, e essa frase pode parecer pesada, mas ela realmente tem lógica, viu? É o que vocês vão ver no bate-papo que a gente vai ter com ele daqui a pouco aqui. E o Marcelo falou também sobre outros assuntos, né? A eleição sob a influência da pandemia, quer dizer, como é que fica o dia da votação, se houver aquela aglomeração de gente ali para votar, até as próprias convenções, né? Como você vai aclamar o nome se fizer a convenção pela internet, por exemplo, a convenção virtual. Essas questões são importantes aí no assunto de eleição. A gente conversou também com o Marcelo sobre a relação dele com o Bolsonaro, a relação do Bolsonaro com o poder e também sobre as eleições de Araraquara. Marcelo vai ser candidato, não vai? Como é que fica essa situação? Exatamente, o bate-papo é bastante informativo, ele traz muita informação realmente sobre o que ele pensa da política local, do relacionamento político entre as forças da cidade e o que ele espera das eleições. O Marcelo defende a união do centro em Araraquara. Ele vai explicar isso para a gente daqui a pouco. E a gente encerra com mais dicas de série da Netflix. Dessa vez o jornalista Antônio Marques Júnior, o Juninho, trabalhou na Tribuna Impressa, também hoje mexe com a área de marketing. Ele vai dar uma sugestão de série para você. E a gente encerra no tempo das aglomerações, Exato, com mais um evento lá na Praça das Bandeiras. no Bardozinho. E então vamos para o programa, né? Vamos andar. Lá. Voltamos com a Atualidade em Pauta e vamos direto para a situação da Covid em Araraquara. Pois é, Zacari, aqui o que a gente vai comentar também é uma situação que engloba o Brasil todo, na verdade, e Araraquara também, é claro, né? No bate-papo que a gente teve com o Marcelo, ele cita que a Confederação de Municípios, eles encomendaram um estudo, né, junto a universidades de fora do país e universidades de dentro do país também, sobre a situação real do contágio e o estágio do Covid-19, da contaminação, né, da pandemia, no Brasil. E o resultado desse estudo, ele vai falar sobre isso daqui a pouco, aponta para um erro que os governos teriam cometido no Brasil. Eles teriam deflagrado o isolamento social, a quarentena, antes do prazo em que tinha que ter sido feito. Teria que deixar a pandemia chegar de verdade, não é pegar em todo mundo, nada disso, mas deixar ela pegar e depois começar. Segundo o Marcelo, a quarentena deveria ter começado dia 15 de maio. Então, veja bem, tem um delay aí de 45 dias, praticamente, quase, né? Então, quer dizer, isso de fato pode ter criado uma situação, que é essa situação que a gente está vivendo hoje. Isso vai acabar que prolonga, né? Pois é, vai acabar quando isso? Então, a gente vê nas redes sociais toda hora um monte de gente inteligente, gente que a gente conhece, amigos nossos, inclusive, colocando lá aquela teoria da terra arrasada, né? Nossa, vai morrer todo mundo, o pessoal foi para o shopping, vai morrer todo mundo, o pessoal está indo para a rua, vai morrer todo mundo. Gente, nós estamos caminhando para 800 casos, já vamos estar com 800 casos daqui a pouquinho em Araraquara, passando de 800 casos logo, né? Numa cidade com 230 mil habitantes. Então, quer dizer, será que foi isso que esse antecipar a quarentena causou? É muito? Não é muito. Uma cidade com 230 mil habitantes, 800 casos, nós vamos ficar até quando? Também vai ser mais para frente. Então, né? o que acontece? Ninguém sabe, né? Pois segundo Mandetta, que foi quem desencadeou, né, quando o ministro desencadeou a quarentena no Brasil, lá para o final de agosto a situação já vai estar equacionada. Segundo o estudo que o Marcelo vai citar daqui a pouco, né, esse equacionamento só começa depois de outubro.
Quer dizer, teoricamente, de outubro a novembro é que nós vamos estar no pico. Ou seja, nós vamos ficar nessa situação até quando? Nós estamos falando de saúde. Eu vejo o prefeito de Araraquara mesmo, né? As autoridades falando em vidas, nós também estamos falando em vidas aqui agora, e é muito importante que a gente vai falar. Daqui a pouco, nós não vamos ter vida social nenhuma, porque não vamos ter empresa nenhuma para tocar, não vamos ter emprego para ninguém, nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de comida, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de vida. Deixa o povo trabalhar, não tem vacina. Não vamos ter vacina tão já. Ninguém se entende na área médica com relação a essa história de quando vai ser o pico ou não. Não dá mais para segurar a situação do jeito que está. As autoridades têm que entender que não é enfiando as pessoas em casa que nós vamos conseguir continuar tocando a nossa vida. Nós não vamos ter sociedade para tocar daqui a pouco. Nós estamos falando em vida. Tomem os cuidados necessários. Baixem leis rígidas sobre segurança sanitária, sobre vigilância sanitária, sobre uso de máscara, tudo. Mas deixa o povo trabalhar enquanto ainda tem possibilidade de salvar alguma das empresas que estão quase morrendo e algum desses empregos que vão junto com elas. É isso que a gente tem que falar. Vamos ouvir o que o Marcelo Barbieri falou sobre o assunto. Vamos lá.